tudo bem? Aqui é a professora Laresca, de Ciências, e hoje, na nossa quarta videoaula, a gente vai dar continuidade ao conteúdo de reprodução, beleza? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de reprodução que a gente encontra nos invertebrados. Gente, então, vocês já sabem, nós já vimos isso no ano passado, mas o que é um animal invertebrado? É aquele que não apresenta coluna vertebral, ele não apresenta vértebras. Então, nós temos os invertebrados e os vertebrados, beleza? Gente, dentro dos invertebrados, nós temos animais que ocorrem em todos os tipos de ambiente. Então, nós vamos ter diferentes tipos de reprodução. Nós já falamos dos tipos de reprodução assexuada. E agora nós falaremos dos tipos sexuada, beleza? Gente, então, nos animais aquáticos, o tipo de reprodução mais comum é a externa, onde os indivíduos lançam seus gametas na água, eles se fundem e desenvolvem um novo indivíduo. Galera, aqui nós estamos falando de reprodução nos invertebrados. Porém, já vou adiantar o conteúdo que a gente vai ver na próxima aula. Nos vertebrados, isso também acontece. Então, quando o animal é aquático, quando ele vive no meio aquático, normalmente a reprodução é externa. Ah, sempre é externa? Não, não é sempre que é externa, mas na grande maioria das vezes é externa. Temos aqui dois exemplozinhos. Galera que foram meus alunos ano passado. Anfíbios e peixes são invertebrados? Não, não são. São vertebrados. Tia, por que você colocou esse vertebrado? Galera, é muito difícil você achar uma imagem didática de uma reprodução sexuada com fecundação externa na água de um invertebrado. É raro de acontecer? Não, não é. É muito comum, mas é muito difícil ter uma imagem. Então, eu achei melhor colocar do vertebrado mesmo para a gente entender como acontece, confiando que vocês sabem. Quem não sabe está descobrindo agora e vai lembrar. Peixe e anfíbio não é invertebrado, beleza? Então, vamos lá. Olhem aqui, galera. O que acontece nesse tipo de reprodução? Aqui a gente tem a sapinha fêmea e aqui o sapinho macho. O sapinho macho vai apertar a barriguinha da fêmea e quando ele faz isso, ela vai expelir os óvulos. Assim que ela expele os óvulos, ele expele o espermatozoide. Em algum momento na água, eles estão ali pertinhos, esse espermatozoide vai encontrar esse óvulo e vai fecundar, formando ovinhos. Galera que teve aula comigo no passado vai lembrar de um videozinho que a gente viu, quando ela expele, a fêmea expele esses óvulos, que formam um caminho desses óvulozinhos, eles são bem gelatinosos, e aí em determinado momento eles serão fecundados e isso vai continuar na água. Olhem aqui para essa imagem, olha a quantidade de óvulozinhos que tem aqui. Essa é uma característica desse tipo de reprodução. Beleza? Segundo exemplozinho, nos peixes, acontece mais ou menos a mesma coisa. Fêmea espelha os óvulos, macho espelha os espermatozoides, em algum momento na água eles vão se encontrar, vão fecundar, vão gerar os ovinhos. Então, olha só, fêmea espelha óvulos, macho espelha espermatozoides. Na água, vai fecundar fora do corpo. Por isso que a gente chama de reprodução externa. Beleza, galera? Então, como eu falei para vocês, existem sim animais que fazem a reprodução na água de forma interna. E olha quem é o nosso principal exemplozinho. As esponjas, os poríferos. Lembram deles que a gente falou no passado? Então, como que acontece essa fecundação, galera? Gente, sempre que eu falo externo, é fora do corpo. Sempre que eu falo interno, é dentro do corpo, beleza? Gente, então olha só. Todo mundo lembra, né? Tia Larissa, confia que vocês lembram. Que as esponjas, elas são filtradoras. Como assim elas são filtradoras? Elas apresentam porinhos, por isso que o nome é poríferos, por onde a água entra. E essa água, ela leva nutrientes e ela leva também os espermatozoides. Como assim ela leva os espermatozoides? Galera, a esponja macho, ela vai liberar os espermatozoides na água. Por que esse tipo de fecundação vai ser interno? Porque esse espermatozoide liberado na água vai entrar dentro da esponja, assim como os nutrientes. Ela não se alimenta por filtração? As excretas dela não é retirada por filtração? Então, os espermatozoides também vão entrar por este processo. Então, o óvulo que fica ali dentro, em algum momento vai receber o espermatozoide. Esse espermatozoide vai encontrar o óvulo, fecundou, formando um ovozinho. E aí, consequentemente, vai formar uma larva e depois vai formar uma nova esponjinha. Então, gente, aconteceu dentro do corpo dela. Logo, fecundação interna na água. Beleza, galera?
Então, continuando, a gente tem um caso bem diferente aí de reprodução dentro dos invertebrados, que é o caso da minhoquinha. Gente, a minhoca, ela faz fecundação cruzada. Galera também deve lembrar disso, quem teve aula comigo ano passado, mas vamos relembrar e para quem não sabe, aprender agora. Primeira coisa, elas são hermafroditas. Como assim? Elas apresentam os dois sexos em um único corpinho, beleza? Que nós também podemos chamar de monóico, lembra? Uma casinha, mono, uma casa para os dois sexos. Então, gente, elas vão apresentar uma bolsinha onde vai ter os espermatozoides, que a gente chama de espermateca, e o local onde ela produz os óvulos. Então, olhem aqui nessa imagem. Então, aqui a gente tem espermateca e aqui o lugar onde ficam os óvulozinhos. O que a minhoca faz? Ela junta uma minhoca com a outra, elas ficam em posições contrárias. Tipo assim, ó, volta aqui no meu braço. E aí, uma minhoca libera o espermatozoide para essa... Ó, vamos lá, de novo. Então, essa daqui vai liberar o espermatozoide e essa daqui vai liberar o óvulo. Então, olha que legal. Mesmo ela sendo hermafrodita, ela não faz autofecundação. Ela faz fecundação cruzada. Então, uma libera o espermatozoide e pega o seu óvulo, a outra libera o óvulo e pega o espermatozoide da outra. Beleza, tudo certo. E como que isso é feito, gente? Ela vai formar um negocinho chamado de casulo. Então, vai acontecer essa troca, vai acontecer a fecundação, e esse casulinho vai andando assim na minhoquinha. Eu acho que todo mundo já deve ter visto um casulinho, né? Numa minhoca. Que é essa parte aqui que fica meio diferentezinho nela. Dá pra ver quando tem, gente. E aí esse casulinho vai saindo, até ele cair no solo. E esse casulinho contendo os óvulos, porque lembra que a gente falou? Uma dá espermatozoide, outra dá o óvulo, fecunda, e esse casulinho vai andando até sair do corpinho da minhoca. Ele vai cair no solo e vai ficar ali até desenvolver uma nova minhoca. Então, gente, aqui a gente tem um desenvolvimento diferente, uma fecundação cruzada, mesmo o indivíduo sendo hermafrodita. E a gente tem um desenvolvimento direto, beleza? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, gente, esses são os principais tipos dentro dos invertebrados. E aí nós temos alguns outros que não é... Na verdade, esse daqui, ele não é muito comum, ele acontece nem gosto. Então, vale a pena a gente bater mais nele. E aí nós temos alguns outros casos que são mais específicos para cada grupo de invertebrado. Então, nos artrópodes, a reprodução é sempre sexuada com fecundação interna. Nos crustáceos, existe a reprodução com desenvolvimento direto e indireto, sendo que o indireto é a grande maioria. Então, vamos lembrar aqui, gente, o que é direto e indireto mesmo? Desenvolvimento direto é aquele que o filho nasce igual ao pai, ele só cresce. E o indireto é quando acontece mudançazinhas, que aí pode ser completo ou incompleto. Lembram disso? O incompleto só passa por um estágio e o completo passa por dois, tá? Os aracnídeos, a fecundação também é interna. O macho coloca o espermatozoide em uma bolsa de seda e introduz essa bolsa no poro genital da fêmea, também é bem diferente. E os insetos, ele introduz o órgão copulador no órgão reprodutor da fêmea, então também é interna. E os espermatozoides ficam grudados na espermateca, dentro da fêmea. Beleza, galera? Gente, então vamos falar um pouquinho mais sobre esses tipos aí de reprodução. Então, quando a gente fala que a gente tem uma reprodução direta, nós vamos ter o babyzinho completo. Ele vai ser igual ao adulto, ele só vai crescer. Que é o nosso caso, vocês concordam comigo? A gente nasce com as duas perninhas, com os dois bracinhos, com a cabecinha, com o tronquinho, tudo bonitinho. Nós temos alguns insetos que são assim, alguns animais que são assim, e outros que vão sofrer transformações. Dentro deste processo de transformação, nós temos aqueles que sofrem uma transformação simples, adquire uma coisinha ou outra ali, ganha uma asinha, perde uma asinha, alguma coisa assim, e aqueles que mudam completamente. Então, quando a gente tem um indivíduo que passa por mais do que um estágio larval, que passa por uma grande mudança, nós temos um desenvolvimento indireto com metamorfose completa ou um desenvolvimento indireto completo. Quando nós temos aquele que sofre uma pequena modificação, nós falamos que nós temos um desenvolvimento indireto com metamorfose incompleta. Beleza, gente? Deu para entender? Então, aqui a gente tem um exemplozinho. Quando a gente tiver o estágio de ovo, de ninfa e depois de ter o adulto, nós vamos ter um desenvolvimento incompleto. Então, olha só, a ninfa
Opa, isso aí, que já é ninfa. A ninfa, e aí esse indivíduo se desenvolvendo. A ninfa é diferente, mas no desenvolver dele não muda muita coisa, beleza? Um exemplo que é o gafanhoto. E aí nós temos o exemplo da borboleta. Então nós temos o ovo, a ninfa. Gente, depois da ninfa, a gente ainda tem o estado de pupa, que é um outro estágio de desenvolvimento, para depois a gente ter o adulto. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem também, que é um exemplo de uma joaninha, se eu não me engano. Não me lembro agora se é a joaninha mesmo, tá, gente? Aquela comum que a gente conhece. Mas tem vários insetos que têm esse processo. Então, a gente tem os ovos, depois um estágio de ninfa ou de larva, depois a gente vai ter uma pupa para depois ter o adulto. Então, é muito diferente. Normalmente, o estágio de pupa, ele é muito diferente do adulto. Então, a gente tem 3 estágios. Fora o de ovo, né? A gente tem ovo, ninfa, ovo, ninfa ou larva, pupa e depois o adulto, enquanto que no outro a gente só tem ovo, ninfa e adulto. Beleza, gente? Outro nomezinho. Quando a gente tem esse desenvolvimento incompleto, é muito comum a gente chamar de hemimetábolos. M de metade. Então ele só faz meia metamorfose. Entendeu? É mais ou menos essa relação. E quando a gente tem a metamorfose completa, a gente chama de holometábolos. Beleza, gente? Então agora, eu quero que a gente faça aqui uma atividadezinha juntos. Vocês podem colocar isso no caderno, tá bom? Coloquem, tipo assim, borboleta, exemplo 1. E aí vocês escrevem. Então vamos olhar esse desenvolvimento aqui da borboleta. Esse desenvolvimento é direto? Isso daqui, que é onde começa o desenvolvimento, é igual a isso daqui? Não é. Então o desenvolvimento já não é direto. Então, a gente já sabe que é um desenvolvimento incompleto. Beleza? Agora, galera, a gente tem só o estágio larval e depois a gente já tem o adulto? Não. Olha aqui, a gente tem um estágio de ninfa, a gente tem um estágio de ninfa ou de pupa, tá, galera? A gente pode chamar de pupa. Um estágio de pupa antes de chegar no adulto. Beleza, galera? Opa! Então, esse desenvolvimento é indireto completo. Agora, vamos para este daqui. Então, olha só. Primeira pergunta. Isso daqui é igual a isso daqui? Bem diferente, né? Bem diferente. Agora, olha só. A gente tem a larva. E aí, aqui a gente tem o adulto. A gente tem algum estágio intermediário? A gente tem a pupa, que é um estágio intermediário entre o larval e o adulto. Então, aqui a gente também tem um desenvolvimento indireto completo, beleza? Agora, olhem esse exemplozinho aqui. O ovozinho, a ninfa e o adulto. Vocês concordam comigo que essa ninfa ela já é bem parecida com o adulto? E eu não tenho nenhum outro estágio. Eu tenho ele que é parecido e pronto, ele desenvolve no adulto. Então, esse daqui vai ser um desenvolvimento incompleto, vai ser um desenvolvimento indireto e incompleto. Gente, então vamos lá, vamos para esse daqui agora então, ó. A gente tem o ovo, a gente tem o jovem e o adulto. Esse desenvolvimento, ele é direto ou indireto? Esse desenvolvimento é indireto, certo, galera? Errado, ele é direto. Por quê? Olha aqui, gente. Esse daqui, tem alguma diferença desse daqui? Não, só o tamanho. Ele já tem o corpo todinho igual. Beleza, gente? Então, esse daqui, ele só vai crescer e virar o adulto. Então, isso é um desenvolvimento direto. Beleza? Não é indireto. Olha o de baixo. A gente tem o ovo, um estágio de ninfa e o adulto. E esse desenvolvimento, ele é direto ou indireto? Tempo. Ele é indireto. E agora a perguntinha. Ele é completo ou incompleto? Ele é metábolo ou metábolo? Galera, esse desenvolvimento aqui, ele é incompleto. Por quê? Primeira coisa, a gente tem ovo, ninfa e adulto. Só tem 3 estágios, 2 depois do ovo. Então, a gente já tende a acreditar que ele é indireto, ele é incompleto. Quando a gente olha aqui na imagem, fica fácil da gente ver isso. Gente, esse babyzinho aqui, ele não é igual a adulto, vocês concordam comigo?
ele não tem asinha praticamente, ele vai desenvolver a asa ao longo da sua vida. Só que ele não é tão diferente do adulto. Aqui eu não tenho uma larva, aqui eu não tenho um ser nada a ver com o adulto, igual a gente tem na borboleta, por exemplo. Então, quando a gente tem uma imagem, se não tivesse nada escrito aqui em cima, se eu tivesse só essa imagem, pode confiar, galera, é desenvolvimento indireto incompleto. Beleza? Então, a gente fala que ele é hemimetábulo. Próximo exemplozinho, esse é bom. Aqui a gente tem um mosquitinho, se eu não me engano, esqueci o nome dela, é a mosca mais usada da vida em genética, eu esqueci o nome dela. Enfim, aqui a gente tem um embriãozinho, aqui a gente tem uma larvinha, aqui a gente tem um estágio de pupa, mais um estágio de pupa, e aqui a gente tem ela adulta. Pergunta, qual é o tipo de desenvolvimento? Indireto, tá fácil de ver que isso daqui é indireto, né? Agora, gente, prestem atenção. Olha como o estágio larval é diferente do estágio de pupa. Então, aqui também não nos resta dúvida. A gente tem um estágio larval, a gente tem um estágio de pupa e a gente tem um adulto, que são estágios totalmente diferentes. Então, contando desde o ovo, nós temos 4 estágios, depois do ovo, 3, com uma carinha totalmente diferente. Então, a gente tem um desenvolvimento completo. Beleza, galera? E aí, os vertebrados vai ser conteúdo para a nossa próxima aula. Galera, acho que todo mundo já está sabendo que agora a gente está com aulas online no Zoom também. Na verdade, não é bem uma aula, é mais um momento para a gente tirar dúvida, para a gente conversar sobre esses conteúdos que estão sendo dados nas videoaulas. E eu espero que vocês estejam assistindo para a gente poder conversar e que vocês possam estar com a gente no Zoom também. Então, o meu horário é na quarta-feira. Vocês têm aí certinho a gradezinha. Eu espero contar com vocês para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Tragam as dúvidas das videoaulas para a gente poder conversar. Galera, então espero vocês na quarta. E é isso. Beijos. Precisando de alguma coisa, quarta-feira tamo aí.